Olá, nós estamos no curso Creio e Sou Abençoado, que trata das bem-aventuranças que estão lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Hoje nós vamos tratar da quinta bem-aventurança. Em Mateus 5, 7, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja que esta bem-aventurança está relacionada com as quatro primeiras. Primeiro, os pobres de espírito. Jesus diz: abençoados ou bem-aventurados os pobres de espírito. Então mostra a nossa debilidade e também a debilidade das outras pessoas. Segundo, a segunda bem-aventurança, aqueles que choram. Mostra a nossa condição de chorar pelos nossos pecados e também pelos pecados das outras pessoas que estão no mundo. Terceiro, bem-aventurados são os mansos, né? Mostra a nossa vivência com autocontrole, com paciência, com humildade, quer dizer, o nosso equilíbrio, né? A nossa mansidão revela então o nosso equilíbrio diante de Deus e diante do mundo também. Em quarto lugar, nós vimos sobre a questão muito importante, sobre a questão da justiça, os que têm fome e sede da justiça, isto é, justiça que é imputada pela fé, é comunicada pela ética e é vivenciada tanto no interior quanto no exterior. Antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. William Hendrickson, no seu comentário de Mateus, no primeiro volume, ele define o assunto da misericórdia, que é esta quinta bem-aventurança de hoje. O que é misericórdia, na verdade? Misericórdia, Hendrickson define como um amor demonstrado em favor daquela pessoa que vive em desgraça e um espírito perdoador para um pecador. Ela abrange tanto o sentimento de bondade quanto o ato bondoso. John Stott diz que misericórdia é a compaixão pelas pessoas que passam por necessidade. Talvez seja essa a melhor definição, a mais sucinta também. A palavra misericórdia do grego, ela é a palavra eleos, né? E a palavra graça, caris, tratam da dor e do desespero das pessoas, onde é concedido a elas o alívio, a cura e a ajuda das suas necessidades. Deus quer hoje certamente despertar a misericórdia no seu coração, no meu coração, mas como o coração pode ser despertado por esta misericórdia? Primeiro, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Note que Deus é misericordioso pela sua própria natureza. Esse é um dos grandes atributos de Deus, a sua misericórdia. Lá em Lamentações 3, 22, 23, o profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, diz o profeta Jeremias. Grande é a tua fidelidade. O Salmo 86, no verso 15, diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Jesus exortou os seus discípulos lá em Lucas 6,36, quando ele diz: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Isto é, se
o nosso Pai é misericordioso, naturalmente os seus filhos também, os seus discípulos, são misericordiosos. É isso que Jesus está falando. Então, outra coisa que Jesus fala também, uma parábola que ele conta, a parábola do bom samaritano, que mostra pelo menos 3 atitudes, né? A atitude do sacerdote e do levita que passam de largo daquele homem que tinha sido assaltado, ferido, estava semi-morto. No entanto, um samaritano, alguém que era desprezado pelo judeu, ele para então e vai ajudar aquela pessoa. Lá em Lucas 10:33, Jesus diz que certo samaritano seguia o seu caminho e passou perto do homem. E qual foi a sua atitude? Né? Vendo, compadeceu-se dele, quer dizer, ele usou de misericórdia. Então ele coloca sobre o seu animal, leva a uma estalagem, paga a estalagem para aquele homem e vai embora e deixa aquele homem se recuperando daquilo que ele sofreu. E Jesus mostra também que aquele homem diz ao estaleiro: se ele gastar mais alguma coisa, na volta eu passarei aqui e acertarei o que ele tiver de despesa. Jesus vai perguntar então quem é o próximo, quem ajudou na verdade aquela pessoa, não é? Então, muitas vezes aquela pessoa desprezada é aquela que certamente ajuda. Então, Jesus está exortando então a sermos obedientes à palavra de Deus, né? Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Outra coisa também, além de sermos obedientes à palavra, certamente Deus vai despertar o nosso coração diante da necessidade que as pessoas têm. A palavra fala que nós devemos fazer o bem ou usar de misericórdia a todas as pessoas, mas especialmente aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que são chamados crentes, os que creem em Cristo. Gálatas 6:10, Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja que Paulo e outros foram acolhidos na ilha de Malta depois de um terrível naufrágio, quando Paulo se dirigia a Roma com outras pessoas naquele barco, e Lucas relata ali em Atos 28, verso 2, a atitude das pessoas, dos habitantes daquela ilha de Malta. O texto diz que os nativos nos trataram com singular humanidade, quer dizer, usaram misericórdia, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Entretanto, nem sempre é assim, pois, como diz ali Provérbios 12:10, o coração dos ímpios é cruel e prefere muitas vezes isolar-se diante da calamidade, da necessidade do outro. Veja que Deus vai exercer o seu juízo, né? Em Provérbios 14, verso 21, a palavra de Deus diz: quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios 17:5 nos diz: quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Então, veja que não atender o pobre é ofender a Deus. A palavra de Deus está dizendo, e quem realmente despreza aquele que está na calamidade, ele está pecando, né? Davi, quando perseguido, ele falou de alguém que o perseguia e que foi insensível com as necessidades ali do próximo. No Salmo 109,
no verso 16, Davi diz, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Veja que misericórdia não é só obediência à palavra, mas é também nós estarmos atentos às necessidades daquele que é próximo, daquele que está ao nosso lado. Terceiro lugar seria algo também resultante de tudo, nós mesmos somos alvos da misericórdia. Se somos misericordiosos, isso se torna algo retributivo e como uma promessa de Deus. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se somos misericordiosos, vamos receber também misericórdia. Em Lucas 6, 37 e 38, veja que Jesus diz aos seus discípulos, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. Isto é, da mesma maneira com que nós agimos, nós seremos então recompensados. Então é promessa de Deus, a misericórdia e também uma retribuição. Entretanto, veja que a misericórdia ela vai triunfar sobre qualquer pessoa que pode julgar as pessoas em vez de atendê-las. Tiago 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Entretanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim, Jesus nos ensina que nós somos abençoados em usar de misericórdia, pois nós estamos atendendo às demandas do próximo a quem devemos amar e de maneira retributiva receberemos a misericórdia de Deus. A pergunta aqui fica é, você tem sido misericordioso? Bem-aventurados ou abençoados aqueles que agem assim. Que Deus abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.